Do princípio da legalidade, vale a pena mencionar que o artigo 97 do CTN, do Código Tributário Nacional, aborda sobre os elementos do tributo, né? E eu já comentei com vocês que, seja na majoração, seja na criação do tributo, é imprescindível que haja a previsão legal, mas também na previsão do fatirador, da base de cálculo, da alíquota, da multa a ser combinada, na identificação do sujeito passivo, do responsável tributário. Todas essas previsões de cada tributo, por exemplo, do IPTU, do ISS, do ICMS, cada um desses tributos tem que tratar com exatidão, em respeito ao princípio da legalidade, desses elementos que são identificados como fatirador, como alíquota, como base de cálculo. O que vale a pena chamar a atenção é que a data para pagamento do tributo não necessariamente precisa estar prevista em lei, então pode ser por meio de decreto regulamentador. E, ainda no artigo 97, constam duas observações que são no parágrafo 1º e 2º, que está aí na tela, que fala sobre a equiparação da majoração de tributo à modificação da sua base de cálculo. Evidentemente, quando você alarga a base de cálculo, você aumenta aquela incidência tributária. Da mesma forma, quando você, por exemplo, veda a utilização de crédito num tributo não cumulativo. Eu também já comentei com vocês no exemplo de tributo não cumulativo, como, por exemplo, o ICMS. Quando você veda o creditamento ou quando você aumenta a base de cálculo, você modifica aquela situação de arrecadação tributária. E ainda o parágrafo 2º ressalva que a atualização do valor monetário não configura majoração de tributo. Então, é um exemplo clássico, por exemplo, de IPTU. O IPTU ele pode ter sua base de cálculo atualizada e aquilo não implica majoração de tributo. Aquilo é simplesmente uma recomposição pela perda inflacionária e, evidentemente, aquilo não configura hipótese de aumento de tributo. E o direito tributário se estrutura, então, pela legalidade. Essa legalidade formal, que necessariamente exige um instrumento formalizado para instituição de tributo, para previsão de fatirador de tributo, de base de cálculo, de alíquota, de imposição de penalidade. Os decretos regulamentares funcionam para operacionalizar essa tributação e as normas complementares, por exemplo, convênios firmados entre os entes, eles viabilizam o acontecimento dessa tributação. As normas complementares, principalmente, elas não podem, por exemplo, impor tributação, elas não podem impor multa. Elas servem única e exclusivamente para viabilizar, estruturar, pavimentar o acontecimento dessa tributação. As normas complementares, elas, digamos, abrem, né, elas dão
transparência para essa tributação, operacionalizam essa tributação, mas elas não podem inovar, elas não podem contrariar o que as leis dizem. Por exemplo, uma norma complementar não poderia prever sobre aplicação de penalidade. É esse o ponto que merece a atenção desses primeiros artigos, que o CTN se preocupa em conceituar, desde legislação tributária, passando por cada tipo de norma, exatamente para dar exatidão, para dar segurança nessa interpretação. E aí, nos capítulos seguintes, ele ainda se dedica a expor sobre vigência de legislação, sobre interpretação de legislação, que são os próximos capítulos.